Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico, utilizando o pacote Madagascar. Hoje a gente vai começar a aprender a criar modelos de velocidades simples aqui no Madagascar. Ok? A gente vai criar um modelo que eu tenho camadas de velocidade constante separadas por interfaces. Essas interfaces vão ser definidas a partir de funções spline. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui meu script sConstruct, ok? Então, eu coloco aqui from rsf.proj import tudo. Por isso eu coloco esse asterisco aí, ok? Vamos começar definindo as dimensões máximas do nosso modelo. Primeiramente, xmax, igual a 6.0. Então, vou ter 6 km, indo de 0 a 6 km aqui em x. E a profundidade máxima. Colocar 2 km. Ok? Agora a gente vai precisar definir as nossas interfaces. Para isso, a gente vai utilizar uma estrutura de dados aqui do Python, que é a tupla. Ela é ideal para quando a gente não precisa alterar os valores ao longo do programa. Então, eu vou definir essa primeira interface aqui dentro dessa tupla. Okay? Essa tupla ela fica aqui no parênteses, e aí eu defino um conjunto de valores separados por vírgula dentro desse parênteses. Isso aqui define uma tupla. Então, eu vou colocar aqui o primeiro ponto da primeira interface é 0.3, depois 0.5, 0.2, 0.2 e 0.3. Ok? Então, tem uma tupla com 4 pontos definindo a primeira interface. E aí o que eu vou fazer no Madagascar é interpolar esses pontos utilizando uma função spline. A gente vai aprender a fazer isso daqui a pouco. Porém, eu não quero definir somente uma interface. Eu quero definir um conjunto de interfaces. Para ficar mais simples, a gente vai só colocar 2 interfaces na aula de hoje. Mas pode ser que eu queira construir mais de uma interface aqui no meu modelo de velocidade. Então vamos colocar aqui, vou fazer uma tupla de tuplas. Então eu tenho essa primeira tupla, separo por vírgula e vou colocar uma nova tupla. Ok? Essas duas tuplas estão dentro de uma tupla maior. Ok? Então é como se eu estivesse fazendo uma analogia, uma matriz 2D. Ok? Em que a primeira tupla descreve a primeira interface e essa segunda tupla vai descrever a segunda interface. Vou colocar aqui 1.65, 1.85, 1.55 e 1.65, ok? Posso inclusive colocar aqui abaixo, aperto Enter, dou um Tab aqui. Então eu tenho aqui as minhas duas interfaces definidas aqui nessa tupla da variável layers. Agora eu posso definir as velocidades. Vou colocar aqui velocities. Ok? Essas velocidades, como eu tenho duas interfaces, eu vou ter que ter 3 camadas. Então a primeira camada é 1.5, a velocidade, A outra é 1.69 e por último 2.0. Ok? Posso alterar esses valores, mas para o nosso exemplo aqui, a gente vai deixar essas 3 velocidades aqui. Ok? E agora, a gente vai criar o nosso arquivo com as interfaces. Primeiro, a gente precisa criar ele em formato ASCII, ou seja, em formato de texto, e depois utilizar um programa do Madagascar para converter ele para arquivo.rsf. Ok? Então, primeiramente, eu vou utilizar aqui o meu fluxo, meu flow. Ok? Vou querer gerar um arquivo layers.ascii. Ok? Essa extensão aqui é só para dizer que é um arquivo de texto em formato ASCII. Não vou precisar de nada para escrever esse arquivo, então coloco none. E aqui abaixo o que a gente já sabe fazer. Utilizar 3 aspas simples para colocar uma string de múltiplas linhas aqui no Madagascar. Eu vou utilizar o comando echo para definir aqui os valores no meu arquivo de texto. Esses valores eles têm que estar separados por espaço, ok? Para que o Madagascar consiga compreender e transformar eles depois
em RSF. Ok? Como esses valores são os valores das layers, basta eu copiar esses valores aqui. Então, echo 0.3, espaço 0.5, espaço 0.2, espaço 0.3, espaço 1.65, espaço em branco 1.85, 1.55, 1.65, ok? Então copiei todos os pontos aqui nessa linha aqui, ok? Em sequência, na forma como está aqui nas minhas layers. Aqui abaixo eu vou colocar as dimensões. Vou colocar in1 igual ao número de pontos aqui da interface, in1 igual a 4, e n2 igual ao número de interfaces, 2 interfaces, ok? O1 é igual a 0, ok? Eu estou começando aqui de 0, e D1 é igual ao meu intervalo de amostragem das minhas interfaces. Como aqui em Xmax, né, eu defini a dimensão máxima em X do meu modelo como 6, eu estou indo de 0 até 6, se eu for dividir esse 6 por 4, eu vou ter D1 igual a 1.5, ok? Só dividir esse modelo pelos 4 pontos aqui, essa dimensão em X pelos 4 pontos aqui. Então, cada um desses pontos aqui está mostrando com um intervalo de amostragem 1.5, ok? Só fazer essa divisão aqui, 6 por 4, ok? E aí, por último, eu descrevo o formato, né? Data underline format. Esse formato é formato ASCII, float, ok? São números com parte decimal, então é ASCII float. E agora vem o grande segredo da aula de hoje. Vou passar esse parâmetro in igual a $target. O que é esse $target? Essa aqui é uma variável que ela vai ser expandida, ou seja, no momento em que eu for executar esse comando aqui, o Madagascar vai substituir esse valor $target pelo valor do alvo aqui no meu flow, que é layers.ascii. Então ele vai substituir aqui layers.ascii, ok? Aí aqui abaixo eu fecho tudo com 3 aspas simples e fecho com parênteses, ok? Vamos executar, antes de continuar, a gente vai executar esse código lá no terminal, né, para verificar o que está acontecendo. Parece complicado, mas vocês vão ver que vai ser super simples essa construção aqui desse nosso layers.ascii. Na prática, o que a gente está fazendo é ecoando esses valores aqui para esse arquivo, ok? Como se a gente estivesse digitando um arquivo de texto qualquer. Vou sair e salvar. Dou um ls e só tem o meu sconstruct lá. E aí eu vou rodar sconst. Ele leu, né, o meu sconstruct e o que ele está fazendo é ecoando todos esses valores aqui, né? Inclusive ele fez a substituição de $target para layers.ascii e ele está ecoando isso para layers.ascii. Se eu der um ls aqui, apareceu um arquivo de texto aqui, layers.ascii. Se eu der um cat nesse arquivo, layers.ascii, olha só o que é esse arquivo. É justamente esses valores aqui ecoados, né, para aquele arquivo. Ok? Esse formato aqui de arquivo ASCII, o Madagascar vai conseguir compreender e transformar, né, para arquivo .rsf com o programa sfdd. Ok? Então vamos lá voltar para o nosso sconstruct. E para finalizar, vai ser super simples. Utilizo o flow. Eu vou gerar um arquivo layers.rsf, por isso eu não preciso colocar a extensão. E eu vou pegar esse arquivo layers.ascii como fonte. Ok? E aí eu posso utilizar sfdd para fazer essa conversão. Ok? Como eu estou tratando aqui com o flow do Madagascar, eu não preciso do prefixo sf. Então é simplesmente dd. E aí eu ponho a forma que eu quero que seja a forma desse meu arquivo .rsf. Eu coloco native. Ok? Fecho aqui o meu parênteses. E agora simplesmente esse layers.ascii vai ser convertido para layers.rsf, ou seja, para um arquivo do Madagascar, um arquivo nativo do Madagascar. Sair e salvar, vou rodar sconst. Ok? Ele não precisou refazer, né, o layers.ascii, já está atualizado. E agora o que ele fez é a conversão, layers.ascii para layers.rsf, utilizando o nosso sfdd com
o formato nativo do Madagascar. Ctrl L, dou um ls, apareceu aqui meu layers.rsf. Se eu dar um spin em layers.rsf, né, ele tem exatamente as dimensões que a gente colocou lá no nosso flow. Ok? Se eu utilizar sf disfill para visualizar esse arquivo, layers.rsf, tem exatamente os valores das nossas layers. Ok? Na próxima aula, a gente agora vai aprender a criar um modelo a partir desse arquivo de interfaces. Ok? Eu sei que a aula de hoje ficou bastante complexa. Tentem fazer passo a passo e deixem as dúvidas aqui nos comentários do vídeo que eu respondo assim que possível. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.